Quando você tem uma boa execução, quando você tem bons processos, né? Você tem aquele projeto, depois você tem ali processos bem definidos. Nós tivemos aqui episódios onde a pessoa fala de você, como você ser gentil com as pessoas e rígido com os processos, para que aquilo aconteça de fato, assim, uma obra ali com foco no cliente, porque o foco naquele momento muitas vezes não é o cliente que está contratando para fazer aquela construção, mas assim, pensar naquela pessoa que vai operar aquele equipamento, que vai morar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho nessa questão, como que é avaliado essa qualidade da construção? Porque eu penso que em outros, por exemplo, quando eu falo da minha área audiovisual ali, para eu atingir um número mínimo aceitável, por exemplo, eu preciso atingir um mínimo de X% na questão qualidade. Então, não pode ter um erro de lettering, as animações precisam atingir um nível assim, sei lá, XYZ. Como que é essa avaliação na engenharia, para você definir um nível de qualidade de execução na construção, para ter essa qualidade de desempenho? Perfeito, Paulo. Essa também é uma questão importante, porque quando nós tratamos de qualidade, ela parece um elemento abstrato, né? Olha, o piso está bem assentado, tá? Mas com que parâmetros? Então, os parâmetros vêm de uma linha de referência, procedimento de execução de serviço. Vamos pegar. Nós temos um procedimento de execução de serviço de porcelanato, de grandes formatos, de 1,50 acima, 1,50 por 1,50 acima. Então, o procedimento vai definir como fazer. Vamos ter que usar argamassa para grandes formatos, dependendo da cor da peça, talvez argamassa branca, né? Vamos usar a juntinha niveladora com a cunha, isso é muito comum. O pré-requisito do serviço, o que vai ter que acontecer, as ferramentas, a qualificação do profissional, procedimento de execução. Atrelado a ele, nós temos que ter métrica. Não tem como medir qualidade se não houver métrica. E aí são as fichas de verificação. Com qual tolerância nós vamos poder ter um piso, né? Muito comum, o piso são os dentinhos, né? O piso não está perfeitamente nivelado ali. Mas a própria norma traz uma tolerância em relação a isso. Qual que é a tolerância que nós vamos admitir? Uma coisa é a norma. Ela traz, se não me falha a memória, 1,5 milímetros. Mas para o nosso cliente final, aí olha o foco no cliente outra vez, esse 1,5 não atende. Imagina que seja um cliente de um sobrado de altíssimo padrão, com 1.300 metros quadrados, muito sofisticado. Não vai adiantar eu falar para ele que, olha, não, aqui nós temos um dentinho de 1 milímetro aqui, mas a norma me autoriza. Então, conferência, Paulo, tem que ter uma linha de referência, o que nós estamos chamando das fichas de verificação de serviço, que vão trazer tolerância e, a partir dali, a conferência vai acontecer. Nós usávamos nas empresas e agora nas consultorias a gente estimula muito isso, a pontuação. Então, as empresas elas têm que performar, a obra performa uma nota. Então, não é admissível que a nota seja menos do que, por exemplo, 9,5. E essa nota vai ser composta por uma série de blocos de avaliação. Bloco de execução, bloco de organização e limpeza do canteiro, bloco de organização e limpeza dos escritórios e da calçada. Aquilo reflete a imagem da empresa. Ninguém quer trabalhar. Eu estou aqui no seu estúdio, um estúdio arrumado, bem composto. Se fosse diferente, a sensação seria outra. A mesma coisa com a obra. O canteiro não é a bagunça, né? Então, tudo isso, Paulo, compõe a nota de avaliação do sistema de qualidade. E em algumas empresas a gente premiava isso, né? Para cada canteiro, aí tinha o profissional mais produtivo, o profissional de maior qualidade, que ele era avaliado ao longo do mês, né? E ele recebia um selozinho dourado no capacete. De destaque. De destaque, Paulo, era bacana. É muito interessante. Não, e assim, na última, a gente premiava e divulgava o resultado na última sexta-feira do mês. E aí ele ganhava um prêmio, esse profissional que era o destaque, sem contar a obra em si, né? Eu estou só pensando um ponto. Ele ganhava um almoço numa churrascaria com a família dele, né? E quem entregava, ia lá, esposa, às vezes filhos pequenos, entregar para ele. Era emocionante. O filhinho dele colocava o selo dourado. Essa turma tem uma carência emocional muito grande. Então, esse reconhecimento era fantástico. E os outros queriam atingir aquele ponto. É muito legal trabalhar a meritocracia, né? Porque acho que isso é uma coisa que a gente, infelizmente, não dá pra gente... Acho que todo ser humano é único. Então, acho que a gente tem que... Se você fez aquilo bem, se você, sei lá, executou aquele contrapiso para depois vir outra pessoa para fazer aquele piso e você não tem muitas vezes ali um desnível
suficiente para aquela água ser evacuada para o ralo de forma a contento, quem vai assumir aquela culpa é a pessoa que colocou o piso. Né? Muitas vezes, mas quem fez o contrapiso? Ninguém lembra. Construcast, arquitetura, engenharia, construção.